Olá, alunos. Nesse vídeo eu vou corrigir a nossa primeira prova. Bom, lá pelo Moodle vocês baixariam esses arquivos, que seriam a primeira prova. Ele ia vir com um PDF que explicava, né, o que tinha que fazer. Tinha essa imagem também, que mostrava já o site completo. Ó. Era um site sobre táxi. Vinha um arquivo index em branco, vinha já as imagens, então todas as imagens que vocês iam precisar. Vinha com os dois arquivos, né? Só que o estilo você que ia ter que escrever. O reset já vinha pronto para usar. Então, tinha que fazer esse site aqui, ó. Eu deixei a tela menor, como se fosse a tela de celular. E tá aqui o site. Vamos dar uma olhada como que a gente poderia fazer esse site. Tem várias formas de fazer o site. Se você fez de outra forma e usou adequadamente as marcações e propriedades CSS e no final chegou a um resultado parecido com esse daqui, tá certo. Então, tem várias formas de fazer o site. Então, essa daqui é a forma que eu fiz, né? Então, começa do jeito que vocês já conhecem, né? O doctype HTML, HTML head title. Então, no título aparece super tax. Usei o TF8, usei essas marcações aqui para segurança, incluí o reset e o estilo, igual os sites que a gente já fez. Aí, dentro do corpo, primeira coisa aqui, ó, é o menu. Então, essa parte aqui em cima é o menu porque tem os links. Então, eu usei nave. Nave com 3 links, né? Início, táxi e preço. Depois, essa parte aqui que tem o título, super táxi e a imagem, esse é o topo do site, seria o header, o cabeçalho do meu site. H1 super táxi e a imagem aqui. Depois vem o corpo do site, que é onde tem o conteúdo, que começa aqui em frotas e termina aqui nesse último parágrafo. Esse final aqui é o rodapé do meu site. Então, o meio aqui do site, né, eu usei o section, não era obrigatório usar, né? Então, é como se isso daqui fosse uma seção. Usei H2 frotas, então o subtítulo frotas. E cada um desses daqui, cada tipo, né, de frota, básica, clássica, grande, eu coloquei num article, como se fosse uma notícia, assim, um post cada um, né? Então, cada um é um article. Os três têm a mesma estrutura, não muda nada de um para o outro. Então, vamos ver como que é essa estrutura do article. H3 para o cabeçalho aqui, com a imagem e o texto, dentro do H3, né? Então, aqui ó, a imagem e o texto. E um parágrafo. Então, está aqui o parágrafo. Então, é isso que tem dentro do article. Aí, eu copio e colo 3 vezes, né, o article. Eu só vou mudar a imagem, que mudou aqui, ó, e o, o H3, o título que mudou. O resto é idêntico. Então, aqui tem para o básico, clássica e grande, que são como se fossem 3 tipos aqui de frotas para táxis, né? Tem até o desenho diferente cada uma aqui. E no rodapé do meu site, aqui, footer, eu tenho uma imagem. Aqui embaixo eu usei address. Se você tivesse colocado tudo dentro do address, também estaria certo, não tem problema. Eu coloquei a imagem fora aqui do address, né? Então o address fica essas duas linhas, que são parágrafos. Todos os direitos reservados, rua, informação de contato aqui, telefone, tudo mais. Então, esse daqui foi o HTML desse site. O HTML tinha que passar pelo validador. Então, vou abrir aqui o validador. Vamos ver se esse daqui que eu fiz está passando. Nem lembro se está. Ah, alguma imagem. A última imagem aqui, tem que escrever um alt, que é obrigatório. Táxi. Pronto. Beleza. Passou sem nenhum erro. Então, o alt da imagem é obrigatório. As outras tinham, só essa última que ficou sem.
Passou no validador, tudo certo, tudo bonito. Agora, a gente tem que olhar o CSS. O CSS era a parte difícil, né, de todo o site que vocês forem fazer, a parte difícil é o CSS, né? O HTML é sempre muito parecido, sempre bem simples. Vamos dar uma olhada. Por isso que o CSS vale mais. Então, o HTML vale 1/3 e o CSS vale 2/3, basicamente. Eu deixei a fonte 20 do site inteiro, né? Isso daqui vocês não precisavam fazer. E se o visual do site de vocês não ficasse exatamente igual, também não teria problema. Ia ter a nota do mesmo jeito, não precisa ficar exatamente idêntico, mas tem que ficar parecido, bem parecido. Aqui, todas as cores também para lembrar, no PDF eu passei, né? Todas as cores. Deixa eu abrir aqui o PDF. Ó, esse daqui era o PDF. E aqui embaixo, ó, tinha vários detalhes. A cor da barra laranja é essa. Então era só copiar e colar e usar essa cor. A cor do menu superior é esse. Aí eu falava, ó, o texto do cabeçalho principal, itálico, negrito, sem serifa. Qual que é? É esse daqui, ó, o cabeçalho principal. Itálico, ó, negrito e sem serifa, ó. Que mais? O texto frotas e negrito e sem serifa, ó. Tá aqui, ó. Texto frotas, ó. Esse aqui. Embaixo do texto frotas tem uma borda com essa cor aqui, ó. Então, borda com essa cor. Ó, agora que eu vi que eu não falei qual era a cor do texto frotas, porque está com uma cor diferente. Mas se vocês tivessem colocado algum amarelo escuro, já estava certo já. Não precisa ficar igual a cor. O texto de título de cada parágrafo é em negrito sem serifa, ó. Então aqui, ó, o título de cada parágrafo, ó. Esse, negrito sem serifa. As linhas dentro do parágrafo estão um pouco separadas. Então, aqui, as linhas dentro do parágrafo. Então, aqui está o meu parágrafo, aqui tem uma linha, aqui tem uma linha. Então, as linhas estão um pouco separadas. Dá para ver que elas... Por quê? Porque se eu não separar as linhas, ó, elas ficariam desse jeito, ó, mais próximas. Então, como eu separei um pouco, ó, ficou mais espaçado. Então, vai que vocês não conseguiram visualizar, estava escrito aqui, então, as cores de fundo do rodapé são as mesmas que o topo. Então, aqui, ó, esse laranja, vermelho aqui, mesma coisa aqui, ó, aqui e aqui, mesmas cores. O texto do rodapé está em itálico. Então, aqui, itálico. Então, isso daí foram dicas, né, para facilitar para vocês, hein? Então, agora vamos dar uma olhada aqui, ó. O menu, que é essa parte aqui de cima do meu site aqui. Tem margem para baixo, tem uma borda vermelha aqui em cima, ó. Essa aqui eu usei como se fosse uma borda vermelha para cima. Aqui é a cor de fundo. Aí tem um preenchimento também, por isso que esse texto aqui não está colado, ó, em cima e embaixo, por isso então tem um preenchimento em cima e embaixo. Texto centralizado, ó, tem espaço entre as palavras, coloquei word spacing, ó, espaço entre as palavras. E só. Aqui a margem para baixo para chegar no header. O que tem no header? Mais margem para baixo, ó, aqui, ó, margem para baixo, centralizado. Então, a imagem eu deixei como 60%, né? Então, uma imagem aqui ocupando um pouco mais que metade da tela. O H1, itálico, negrito, grande, sem serifa. E aqui, ó, espaço aqui para baixo. Ó. O main tem uma margem. Ó, margem 0 para cima e para baixo e 2 para esquerda e direita. Então, o main, que é todo esse meio do site, ó, ele não encosta no canto do meu site, ó, nem na esquerda nem na direita. Ó, todo esse meio aqui, ó, não encosta. Então, eu usei a margem. Nesse caso, se você tivesse dado preenchimento, também poderia ser, não teria diferença. H2, negrito, um pouco maior a letra, sem serifa. Aqui a cor, amarelo. Margem para baixo, ó, que tem o espaço. E aqui uma borda para baixo. Então tá lá a borda.
O H3, mudei a fonte também e margem para baixo. A imagem que está aqui dentro do H3, deixei ela com altura pequenininha e uma margem para a direita, ó. Porque sem essa margem para a direita, ó, esse texto ia ficar muito perto aqui, ó. Então, é para dar esse espaço aqui. O parágrafo, ó, lembrando que eu usei parágrafo aqui no main e usei parágrafo no rodapé. Então, agora eu vou mudar só os parágrafos que estão aqui, são filhos do artigo. Texto justificado. Então, ó, percebe que todo o texto, ó, fica aqui no cantinho, ó. Então, porque está justificado. Se não tivesse justificado, ó, ficaria assim, ó, tá vendo? Não fica retinho. A altura da linha um pouquinho maior, né, para ela ficar separada e margem para baixo. Então, aqui, margem para baixo aqui. Rodapé. Rodapé é muito parecido lá com o menu, né? Então, cor de fundo aqui amarela, uma borda para baixo vermelha, texto centralizado e itálico. E coloquei o preenchimento, ó, por isso que aqui em cima tem um espaço e aqui, ó, tem mais um espaço, que é o preenchimento. Aí eu diminui o tamanho dessa imagem, né? Então eu coloquei aqui a altura um pouquinho maior que a altura da letra, um pouquinho maior, uma margem para baixo para ficar um pouquinho longe aqui do texto, da imagem. E o parágrafo tem uma margem bem pequenininha para baixo, ó. Então, só para eles não ficarem tão próximos, bem pequenininha essas margens aqui. Eu vou tirar todas elas aqui para vocês verem. Ó, então aí agora a imagem fica um pouquinho mais próxima e o texto também. Então, eu deixei um pouquinho espaçado. Essa foi, então, a nossa primeira avaliação. Eu ainda não corrigi as provas, ainda vou corrigir, vou considerar o que vocês fizeram, né? Tomara que vocês não tenham copiado um do outro, tenham tentado fazer sozinho. Vocês tiveram uma semana para fazer, acredito que tenha dado tempo suficiente. Espero que todo mundo tenha ido bem. E da prova é isso daí. Então eu vou corrigir todo o HTML, todo o CSS, vou ver se passou no validador, vou ver o quanto vocês conseguiram fazer, né? O quanto do menu, o quanto do cabeçalho, o quanto do main e o quanto do rodapé vocês conseguiram fazer. Então é isso daí, até mais, gente.